Esperança que renasce. Conheça o trabalho desenvolvido no CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial de Presidente Prudente. Saúde nas estradas. Especialistas alertam: caminhoneiros devem ter mais cuidados. Quebra de tabus. Crianças falam sobre sexualidade. Para as futuras mamães, o que fazer quando o bebê nasce antes do tempo? No quadro Descontrair é o melhor remédio, aventura sob 2 rodas e muita lama. Você já ouviu falar do Le Parkour? Jovens se reúnem para pular, saltar e correr nas ruas de Prudente e Pirapozinho. Esses são os destaques de hoje do Saúde em Mente. Boa tarde. É preocupante o número de jovens que se envolve com as drogas a cada dia. O que é possível fazer para ajudá-los a enxergar um novo caminho? Em Presidente Prudente existe um projeto do governo que auxilia na recuperação de dependentes químicos. Conheça mais sobre ele na reportagem de Ana Afonso e Camila Garrido. A busca por caminhos que levem ao prazer faz com que os jovens tenham curiosidade de experimentar as drogas, mas eles desconhecem os problemas permanentes que essas substâncias causam no organismo e na vida social. O crack, ele dá um prazer muito rápido. Então, a pessoa que utiliza, em 2, 3 minutos já está sentindo prazer e acaba em 10 minutos. Como essa droga ocupa o sistema do prazer, no sistema nervoso central, ele passa a ter prazer só com a química. O CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, atende em Presidente Prudente desde abril de 2007. Os pacientes são tratados através das unidades básicas de saúde e encontram aqui um novo auxílio para a reabilitação. Foram 6 anos que eu só vou para trás. Fui mandado para fora de casa, perdi saúde, né? Causou muito constrangimento, perdi muita coisa. A dignidade, a moral. Às vezes eu começo a falar nisso aí e dá até uma tristeza. Quando tem recaída é a pior coisa que tem, mas eu estou sempre lutando, né? Nos 43 centros espalhados pelo estado de São Paulo, são atendidos em média 112 mil pessoas entre usuários de drogas e álcool. Em Presidente Prudente, o CAPS faz o acompanhamento desses dependentes. O número de pacientes chega a 190 pessoas entre jovens e adultos. Ele é avaliado, aí depois é discutido o plano terapêutico dele. Ele passa por várias atividades, várias avaliações. E quando ele, já está um bom tempo em abstinência, a gente pode devolver ele para as UBSs. O Centro de Reabilitação oferece acompanhamento médico e psicológico por meio do SUS, Sistema Único de Saúde, para conter os sintomas da abstinência da droga, como insônia, irritabilidade e ansiedade. É necessário o uso de medicamentos, como explica a enfermeira do CAPS. No caso, são os ansiolíticos, esses para controlar também a fissura. Os medicamentos são gratuitos? Sim, são todos fornecidos pelo Ministério da Saúde. E eles não pegam aqui no CAPS, eles pegam na unidade básica que fica aqui ao lado. O CAPS é um excelente trabalho, mas ele não pode ser o único. No atendimento da dependência química, cada dia a gente vê mais que é um trabalho assim multidisciplinar, que envolve uma série de situações. Mãos que eram inquietas e confusas, hoje dão vida a objetos que são utilizados no próprio centro. A força de vontade é aproveitada no cultivo de legumes e verduras. Para eles, a vida está recomeçando e pode ser mais leve. Há mais de um ano, esse jovem está longe do vício e conta como é a sua vida hoje. Tá assim, 100%, mas 50% já melhorou bastante. Então tudo isso foi uma experiência que eu tive do resultado das drogas. Então acho que é também um incentivo para outras pessoas, né?
Se você quiser saber mais sobre o projeto do CAPES, entre em contato pelo telefone 3907-6753 ou procure uma unidade básica de saúde na sua cidade. Má alimentação, poucas horas de sono, muito tempo dirigindo e longe da família. Esta é a vida dos caminhoneiros. Com prazos determinados para realizar a entrega da carga, muitos ultrapassam o limite do próprio corpo. 2 décadas conduzindo cargas por rodovias do país. Um trabalho que exige muito dos caminhoneiros. Como que você cuida da sua alimentação? Não tem jeito de cuidar. Come o que está pela frente, tem uma marmita lá, tem que comer ela, não sabe como ela é feita. Tem que comer de qualquer jeito. Odilmo foi caminhoneiro por 32 anos e há 5 anos agencia caminhoneiros autônomos para prestar serviço de transporte a empresas de qualquer lugar do país. Eu sou a porta de esperança para os motoristas que vêm de fora. É neste local que muitos caminhoneiros passam durante todos os dias para saberem onde será o próximo destino. A vida nas estradas é difícil. Há 22 anos nessa profissão, Alcides já presenciou muitas cenas tristes envolvendo amigos de trabalho. Diz que o cansaço é a maior causa dos acidentes. Eu vi um acidente em Rondonópolis que bateu uma carreta no 11 e morreu 16 pessoas. Isso aí marca na vida da gente, a gente vê tanto sangue, né? Tanta gente morta na beira da pista, tudo junto de uma vez só assim. Para ganhar mais dinheiro, alguns caminhoneiros exageram nas horas de trabalho e são poucas as horas de descanso. Sobrecarregados, muitos recorrem a medicamentos proibidos, como o rebite, comprimido que deixa a pessoa elétrica e sem sono. Quando a gente está muito cansado, de vez em quando toma, no Guaraná em pó, alguma coisa, tem que tomar, né? E o rebite, você já ingeriu? Já tomei, experimentei. Ele funciona, relaxa os músculos, descansa, né? Os remédios para combater o sono podem trazer sérios riscos para a saúde, podendo causar até dependência química. Normalmente eles usam muito estimulantes, e os estimulantes são vários. Desde a cafeína, os estimulantes tipo anfetaminas, eles podem usar até cocaína. Então são substâncias que juntas elas produzem uma bomba que eles chamam, né? Na verdade, ela produz uma série de próprio organismo da pessoa. Para quem está diariamente na estrada, o período para o repouso é extremamente importante. A gente pede que a pessoa no mínimo de 5 a 6 horas de sono por dia, porque do contrário ele vai ter problema. A Polícia Militar Rodoviária realiza operações constantes para fiscalizar os motoristas. E se o condutor for flagrado sob efeito de medicamento, poderá ser penalizado. Vai ser autuado, pode ser que o seu direito de dirigir pode ser suspenso, né, por 1 ano ou mais, e se, né, na condição do seu veículo ele cometer algum crime, né, ele vai ser enquadrado aí nos ritos do artigo 302 ou 305. Há 15 anos, os caminhoneiros contam com o apoio do SEST-Senat. Existem 130 entidades espalhadas pelo Brasil. O diretor da unidade de Presidente Prudente fala da importância dessa instituição. O SEST é o Serviço Social do Transporte e o SENAT é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte. São entidades privadas sem fins lucrativos. O caminhoneiro autônomo hoje ele tem um problema muito sério de sedentarismo. Ele passa a maior parte do tempo dirigindo, sentado. Se alimenta mal, geralmente excesso de gordura. Ele não tem assim uma alimentação balanceada. As famílias dos caminhoneiros também são beneficiadas. Aqui no SEST-Senat de Prudente, além do espaço reservado para o lazer, eles recebem atendimento de ginecologista, clínico geral, oftalmologista e tratamento odontológico. Para quem quiser conhecer a unidade do SEST-Senat de Presidente Prudente, o endereço é Rodovia Arthur Boigues Filho, conhecida como Estrada da Amizade. O telefone é 3906-2001. Matheus, você teve orientação sobre sexualidade na sua infância? Pois é, Carol. Antigamente, num tempo mais conservador, a resposta poderia ser uma, mas hoje é outra. Então, você vai conhecer a nova realidade na reportagem de Eduardo Maranho e Geraldo Gomes. A educação sexual na infância, aos poucos, ganha espaço na sociedade. Nesta escola de Presidente Prudente, o assunto é tratado de maneira natural. Geralmente é curiosidade, principalmente quando eles observam algumas cenas em novelas, na televisão, então eles vêm no outro dia e perguntam sobre o assunto, sobre como que foi, o que acha que aconteceu, por que aconteceu. O aprendizado em sala de aula já se reflete no dia dos alunos.
O que era considerado tabu no tempo dos pais, hoje é tema de fácil discussão entre as crianças. Quando eu tenho vergonha de falar com a minha mãe, a professora sempre ela fala normal para mim. Se a pessoa for muito nova, que ela pode ter um filho muito novo, pode parar os estudos e ficar em casa com o bebê no colo. Para algumas famílias, a sexualidade também deve ser discutida em casa. Esta mãe acredita que as dúvidas devem ser esclarecidas pelos pais, para que as crianças não aprendam de forma errada. Eu procuro assim, sempre colocar a parte do lúdico para eles, para colocar a sexualidade de uma maneira natural. Livros infantis são bons recursos para falar sobre o assunto. Você vai explicando de acordo com o que eles vão te perguntando. Educação sexual nas escolas, segundo Adriana, deveria fazer parte da grade curricular. Se isso começasse logo cedo, as nossas crianças, hoje em dia, a gente não estava vendo assim adolescentes grávidas tão precocemente. As lições ensinadas pela mãe não intimidam os filhos. Espontâneos, os filhos sabem explicar a diferença entre homem e mulher. As meninas têm periquita e os meninos têm pipi. Quando você estava namorando, você contou pro pai, pra mãe? Eu contei pro meu pai, pra minha mãe, e meu pai falou que não ia deixar. Esta psicóloga explica como a mídia influencia no comportamento sexual na infância. Qualquer lugar que elas vão, elas estão recebendo estímulos de música, de comerciais, até porque elas representam um mercado muito grande. E como os filhos devem ser orientados dentro de casa. Se ocorre uma repressão intensa ou até uma punição violenta que a gente vê aí acontecendo, essa criança, a curiosidade não vai sumir, então essa criança não vai deixar de ter essa curiosidade, de procurar. O que pode acontecer? Ela vai procurar sanar essas dúvidas de outras formas. Isso até pode ser perigoso, ela pode até se colocar em situações de exposição, em internet, que a gente sabe que tem bastante risco e tal. Então, assim, e uma criança que não tem essa sexualidade reprimida, que isso pode acontecer de uma maneira natural e saudável, reflete até para ela no futuro dela, para ela ter um bom relacionamento e conseguir se dar bem em todas as áreas da vida dela. O tempo das crianças deve ser respeitado pelos pais. Na infância, a melhor recomendação ainda é brincar, se divertir e ser feliz. A seguir, os cuidados necessários com os bebês prematuros. E o quadro Descontrair é o melhor remédio, que mostra uma trilha radical. Eu gostaria de saber o seguinte: a minha mãe está com 78 anos. Ela já fez uma cirurgia porque ela tinha um problema de incontinência urinária. E mesmo assim não resolveu. Ela ainda continua com incontinência urinária. Eu gostaria de saber se ela teria que passar por nova cirurgia ou se tem algum tipo de tratamento que possa resolver essa situação, porque ela não quer realmente passar pela cirurgia. Uma das coisas que dá certo é a ginástica que se faz na musculatura da pelvis, do períneo. Que isso qualquer fisioterapeuta pode, mas não vai reverter a incontinência, mas pelo menos ela é como se fosse uma musculação que se faz no períneo, que isso qualquer fisioterapeuta pode indicar e pode começar ela a fazer todos os dias e ver se tem uma melhora, não? Quando a vinda de um bebê é antecipada, as preocupações e os cuidados devem ser redobrados. É o que mostra a reportagem de Natália Casella e Daiane Simão. Vinícius acaba de chegar ao mundo. Após meses na barriga da mãe, conhece pessoas novas, como a enfermeira que faz tudo rápido, mas com cuidado. Recém-nascido é muito frágil, ainda mais se o bebê é prematuro, que nasce antes de completar 38 semanas de gravidez. Após o nascimento, ele fica numa incubadora, onde recebe oxigênio que facilita a respiração. Se for uma criança prematura de umas 35 semanas, ela pode ficar aproximadamente 6 horas, 3 horas dentro de uma isolete, que é o antigo chamado o bercinho aquecido, tá? Que é a incubadora. Após isso, se ela não apresentar nenhum tipo de gemência, nenhum desconforto, nenhuma rouxidão, se ela não apresentar nenhum tipo desses sintomas, ela é retirada dessa isolete, é colocada em um berço comum
e daí ela vai ficar aproximadamente o resto do dia com a mãe dentro do quarto. No final da tarde, a gente recolhe as crianças, traz para o berçário, onde ela vai dormir aos cuidados da enfermeira que está de plantão 24 horas. Existem alguns cuidados que devem ser tomados com esses bebês nascidos antes do tempo. Um nenê que nasce prematuro, ele tem problemas. Primeiro, respiratório. O pulmão não está amadurecido o suficiente, não tem a substância suficiente para que ele faça a troca de oxigênio com o ambiente. Então, em primeiro lugar, problemas de oxigenação, problemas respiratórios. Segundo lugar, problema da alimentação. Esses nenês não vão conseguir sugar, se alimentar e tem uma possibilidade maior de apresentar hipoglicemia, então o problema da alimentação terá que ser resolvido. Em terceiro lugar, problema para a manutenção da temperatura corpórea. Esses nenês também não têm capacidade de manter a temperatura num nível ótimo para que se faça as funções do organismo. Genilda não vê a hora de segurar o pequeno Rodrigo, que nasceu há 6 dias e permanece na incubadora. Ela se contenta em ver o carinho que o filho recebe da enfermeira. Por enquanto, como ele está internado agora, né, eu tenho que vir aqui, antes de entrar no berçário, eu tenho que lavar bem as minhas mãos, para depois dar mamar para ele. Quando a criança sai do hospital, existem alguns cuidados que devem ser feitos, especialmente com os prematuros. Se possível, receber o leite materno, né? Fazer as vacinas que são recomendadas, dar as vitaminas que foram receitadas pelo pediatra. Mas um fator importante, esses nenês são mais suscetíveis à infecção. Nesses primeiros dias de vida, ter um contato maior apenas com as pessoas que vão cuidar dela. Então as visitas devem ser feitas apenas por pessoas que necessariamente terão que conviver com o nenê. E agora o quadro Descontrair é o melhor remédio, com Maria Eugênia Gabriel. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Carol. Eu fiquei sabendo que você acompanhou um grupo de amigos numa trilha de motocross. Foi muita adrenalina? E como, Carol? Literalmente, nossa equipe de reportagem colocou o pé na lama. E olha que a atividade ajudou a esquecer o cansaço e o estresse. Foi descontrair de uma maneira bem radical. Meu nome é Maicon, vocês estão conhecendo um pouquinho agora do nosso ambiente de trabalho. Eu atuo no ramo imobiliário já tem praticamente em torno de uns 8 a 10 anos já. É uma profissão gratificante e ao mesmo tempo ela é um pouco desgastante também. Por quê? Porque a gente mexe com os sonhos, né, das pessoas, né, que é a construir o imóvel próprio. Você tentar diferenciar uma pessoa da outra. Eu, particularmente, como toda a minha família, que depois vocês vão ver, meu irmão, meu pai, nós descobrimos um meio de esporte bem bacana que com certeza a gente consegue nem lembrar do nosso dia a dia. Chegamos aqui no ponto de encontro nosso. Vocês vão sentir um pouquinho da adrenalina que vai começar a trilha daqui a pouco. Eu já estou fazendo trilha, já tem quase um ano que eu estou fazendo. Nesse meio termo a gente vai praticamente todos os finais de semana. Tem dia de trilha assim que a gente acaba... sai em 5 daqui, chega no meio da trilha, está em 20, 30 participantes. Como é o uso obrigatório dentro da cidade, a gente também obriga a todos que andam com nós a usar o capacete. Me ajudou a me encontrar melhor, assim, até na parte física. Ajuda a perder uns quilinhos, porque o esforço é muito grande. E na parte emocional, te cria uma sensação muito boa. Você no meio dos nossos passeios, né, a gente sempre conversa, se distrai, brinca. É pura sensação, pura adrenalina, diversão, né? Então é isso que vale a pena.
Você viu? Há maneiras muito diferentes para se liberar do cansaço do dia a dia. Se você gostou da trilha e quer fazer como o Maico, procure o grupo Barro no Zóio. O telefone de contato é o 3902-1441. Até a próxima e tchau. No próximo bloco você vai ver um salto da ficção para a realidade. É o parkour, que saiu das telas do cinema e conquistou as ruas. Eu gostaria de saber o que causa a catapora e quais os cuidados que a gente tem que tomar com essa doença. O causador da catapora ou varicela, que é a mesma coisa, é um vírus, né, da classe do zoster, tá? E ele se encontra no ar, então a transmissão é de pessoa para pessoa, tá? Os cuidados que a gente deve ter é uma hidratação, né? A criança tem que estar sempre bem hidratada, uma boa alimentação, o antitérmico. Como a catapora dá muita coceira, a gente tem na rotina da medicação, dá um antialérgico. Muitas pessoas querem se exercitar, mas de uma maneira diferente. O Le Parkour, filosofia do corpo e da mente, surgiu na França, na década de 80, e ganha espaço entre os jovens de Presidente Prudente e região. David Belli, protagonista do filme B13, 13º Distrito, é o criador do parkour. Orlando se impressionou com a ideia do ator francês. O jovem de Pirapozinho quis aprender mais sobre o parkour, que na verdade é uma disciplina e não uma modalidade esportiva, já que a competição é consigo mesmo. Para muitos, esta é apenas uma estrutura de concreto, mas para os participantes do Le Parkour é um desafio. Esta prática é uma verdadeira arte do movimento. Orlando pratica Le Parkour há pouco mais de 2 anos. Já participou de propagandas e fez eventos como X Games e Miss Brasil. Ele coordena um grupo com cerca de 15 pessoas. Leandro é um dos que faz parte da equipe. Aqui não basta determinação. Cuidados com a alimentação, por exemplo, são necessários. De maneira saudável, né? Com legumes, frutas, carnes. Le Parkour, ou percurso em português, não é um esporte de saltos. O desafio é equilibrar corpo e mente, sem ultrapassar os próprios limites. Até para quem tem bom preparo físico, pular, escalar, fazer rolamentos e explorar a própria resistência do corpo pode ser muito arriscado. Tem problemas, bastante fortalecimento para depois começar a fazer o salto, né, os exercícios, senão a perna não aguenta também, né? Mesmo assim, fazendo tudo isso, corre o risco de se machucar, né? Como aconteceu hoje. Este professor de educação física dá mais orientações para quem já pratica ou quer praticar o Le Parkour. Primeiramente, fazer alongamentos, né? Que no caso o alongamento vai estar melhorando a flexibilidade da pessoa para a prática do esporte. É preciso ainda se preocupar com os impactos causados durante o percurso. Vestir roupa e calçado adequados é importante. Um tênis que tem um bom amortecimento e uma boa aderência, né? Um short, camiseta, né? E sempre está procurando também, se a pessoa for iniciante, está procurando uma pessoa que já pratique. Apesar de francês, o parkour tem grande influência inglesa, inclusive nas gírias. Tracer é o nome dado para a pessoa que faz os exercícios do parkour. A palavra vaults é usada quando o praticante usa o braço para saltar. Cat-lip é pular e ficar pendurado no muro. Flau é se mover com agilidade. Run é correr do ponto A ao B, atravessando todos os obstáculos. Resolvi tentar 1, 2, 3 vezes e percebi que nem todos levam jeito. Não dá, não consigo. E não é só em Pirapozinho. Aqui em Presidente Prudente, um grupo de amigos se aventura no parkour. Eles se reúnem para pôr em prática a filosofia do esporte. Vinícius, Felipe, João e Guilherme treinam todas as semanas. Eles se conheceram num site de relacionamento. Para Felipe, o parkour ainda é pouco difundido na região.
por causa do preconceito. Muitas pessoas dizem que o parque é vandalismo, porque vê a gente pulando muro, subindo sobre as coisas. E haja disposição física. Depois de tanta energia gasta, os meninos ainda têm fôlego para ir embora de bicicleta. A Associação Brasileira de Parkour dá um alerta. O movimento precisa de muita concentração antes de ser executado. Como vimos na reportagem, o ideal é sempre estar acompanhado de alguém que tenha experiência. Se possível for, um profissional de educação física. Esta foi a segunda edição do telejornal Saúde em Mente. Aproveite o momento para se cuidar mais. Obrigado pela companhia e uma ótima tarde. Ah, não se esqueça, tenha sempre a saúde em mente, não é verdade, Carol? É isso mesmo, Matheus. Uma ótima tarde e tchau, tchau.